Pessoal, estamos no ar. Segue o jogo, direto da Embaixada Bairrista, nas plataformas digitais do Bairrista, a partir de agora, para você conferir o papo de todos os domingos, com o Baldasso e com o Cacalo. Depois de uma rodada, cheguei a mandar, o Baldasso, uma mensagem para o Cacalo hoje. Às 8 horas, confirmando, Cacalo, o programa para tratar da principal rodada do Campeonato Brasileiro. Da maior rodada. A maior rodada deste Campeonato Brasileiro. Porque foi um negócio realmente impressionante, né? Que já começou ontem, com a vitória do Flamengo diante do time do Fluminense. Com a vitória do Santos sobre o Corinthians. E aí os dois grandes jogos desse domingo. O Grêmio contra o Palmeiras. O Grêmio perdeu 2-0, como se sabe. E o Inter contra o São Paulo. O Inter ganhou 3-1. Então, na maior rodada do Campeonato Brasileiro, depois dela, estamos aqui para debater, para conversar, para discutir forte a respeito desta rodada. Começa por ti, então. E eu acho que a maior rodada do Campeonato Brasileiro tinha que ter algo que a colocasse como representativa de uma forma mais substanciosa. E nada melhor do que isso, do que o espetáculo promovido pelo Internacional. O Internacional deu show hoje no Estádio Beira-Rio. O Internacional ensinou o Brasil a jogar futebol hoje no Estádio Beira-Rio. O que o time do Odair Hellmann fez hoje no Estádio Beira-Rio foi o que a gente chama de futebol total, especialmente aí para os especialistas em tatiquez e algumas questões envolvendo o futebol que sai um pouco da análise aquela um pouco mais superficial que nós que não entendemos nada fizemos. O Internacional deu um show tático técnico no Estádio Beira-Rio, mesmo depois de novamente começar mal o jogo. Titubeante, atrapalhado, com uma falha técnica importante que promoveu o gol do adversário. E a partir dali, o Internacional colocou a bola no chão e comandou o espetáculo no Estádio Beira-Rio, promovendo uma sequência de chegadas importantes, de chances de gols criadas, uma sequência de domínio, uma sequência de gols, uma sequência de opções corretas, alternativas muito bem encontradas durante o jogo, para que a vitória acontecesse de uma forma acachapante. O Internacional humilhou, o Internacional passou por cima do adversário. E eu quero, nessa minha primeira explanação, e eu tenho certeza que o meu oponente aqui ao lado esquerdo deve estar... Meu oponente é muito bom. Deve estar em pânico, porque hoje, aquele que muitos pensavam tinha deixado de existir, mostrou que não só existe, como ainda é o melhor jogador em atividade no futebol gaúcho. Andrés Nicolás D'Alessandro comandou tudo isso que eu acabo de dizer aqui. O D'Alessandro de novo deu espetáculo. Cacalo, o teu pânico continua. O D'Alessandro continua sendo o craque de sempre. Eu vou me preocupar com o pânico o ano que vem, quando eu enfrentar o D'Alessandro na Libertadores. Porque esse ano é sem D'Alessandro, o D'Alessandro fora. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para fazer justiça ao treinador do Internacional. Ele cometeu neste ano, e hoje ficou demonstrado, 2 acertos. 2 acertos fundamentais que mudaram o time do Internacional. Primeiro, colocou o D'Alessandro para jogar, depois de ter deixado ele todo o campeonato na reserva. Vejam bem, esse é o melhor treinador do estado e do Brasil. Deixou o D'Alessandro, esse que o Fabiano disse que é o melhor jogador, na reserva todo o campeonato. Aí colocou ele para jogar hoje, porque alguém estava fora, não sei quem é, alguém estava fora, ele colocou o D'Alessandro para jogar. Foi o melhor em campo e o Fabiano acabou de dizer que é o melhor jogador do Brasil, da América, enfim, eu até concordo, é o melhor de todos, mas é reserva do Internacional. Hoje foi colocado para jogar e demonstrou que não pode ser reserva no Internacional. E o segundo grande acerto foi talvez a jogada mais inteligente que eu já vi de um treinador de futebol. Acerto assim total do Odair Hellmann hoje. Escondeu o Damião para colocar aos 15 ou 20 minutos, deixou o Damião na reserva e vamos surpreender o São Paulo. Nós vamos simular uma lesão do Potker e vamos colocar o Damião. E aí o Damião ganha o jogo, decide o jogo. Olha, que inteligência rara. Parabéns ao treinador internacional que deixou o D'Alessandro o campeonato inteiro no banco e hoje surpreendeu o São Paulo. E mais uma vez, parabéns ao treinador internacional que numa jogada absolutamente inteligente
deixou o Damião quietinho no banco, com 10 ou 15 minutos, simulou uma lesão do Potker e colocou o Damião para fazer os gols. Bom, aliás, eu tenho dito aqui, só quem faz gol internacional, porque é goleador e é um grande centroavante, é o Damião. Então, parabéns, Odair Helman, por esses dois magníficos acertos. D'Alessandro no time e Damião para entrar ali pelos 10, 15. Teu oponente foi talentoso. Não, então deixa, eu tô muito curioso, eu preciso de uma informação do nosso Edu, e ele precisa me passar isso porque eu talvez esteja confuso. Que horas foi o jogo do Internacional do Campeonato Brasileiro hoje, Edu? 16 horas. Que horas foi o jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro? 16 horas. Mas eu não vi o jogo internacional, eu só ouvi. Eu ouvi na rádio. O Cacalo está analisando com riqueza de detalhes o jogo do Inter, que aconteceu no mesmo horário do jogo do Grêmio. O Cacalo viu o Inter, o Cacalo não viu o jogo do Grêmio. Tu tá enganado. Eu não sei nada que aconteceu no jogo do Grêmio, mas Cacalo. Tu tá enganado, eu vi no Sport TV depois os caras dizendo, cumprimentando o Odair. Sport TV, canal 539. Riqueza de detalhes, Mas Cacalo. é que o canal 539, fiquei perplexo quando eu vi um treinador acertar com esta força que esse treinador acertou hoje. Todo o campeonato da Alessandro no banco. E estava certo. Estava certo. Estava certo. Mas Fabiano, eu estou cumprimentando. Estava certo. Eu estou cumprimentando. Deixar o melhor jogador do Brasil no banco, tá certo. O Internacional. E aí agora, a simulação do Potker, fazer de conta que vai lá, vai jogar para surpreender o São Paulo aos 10 ou 15 minutos, foi uma jogada que eu particularmente nunca tinha visto. Inteligentíssima. Eu vou respeitar o talento, eu insisto, ele foi talentoso, o Cacalo, para o teu oponente para colocar isso aí. Não, mas eu vou. Sabe que eu falo de fato. Eu sei. Isso foi um fato. Eu sei. Eu não estou inventando nada. Mas em cima disso. Eu vi no Sport TV, Benfica. Em cima deste teu depois do jogo, comentário. Em cima deste teu exercício, eu quero dizer o seguinte, ó. O Odair e o Internacional acabaram, que pena que foi numa lesão, dando sorte hoje. Porque se o Potker não tivesse machucado, eu acho... Está sendo injusto. Aí eu estou achando. Está sendo injusto. O Inter teria, como vem tendo com o Potker, muita dificuldade. Como o Damião entrou, o Internacional, para mim, ficou mais equilibrado, organizado. Tu está sendo injusto com o Odair. Foi uma jogada inteligente, Benfica. Assim, ó, só um pouquinho. 15 minutos... Tira o Potker, machuca e entra o Damião. O Odair Helman concedeu uma entrevista coletiva na sexta-feira em que ele disse o seguinte: existem duas possibilidades em relação ao Damião. Ou que ele comece o jogo, ou que, por uma questão física, ele entre no decorrer da partida. A entrada do Damião no jogo aconteceria. Tá ela foi apressada por conta da lesão do Potker. O Damião é titular do Internacional. No segundo tempo. O Damião é titular do Internacional. O Damião entraria no jogo. Eu também não concordei, não com a presença do Potker. Eu não concordei com o posicionamento de Potker e Nico Lopes no começo do jogo. Porque o Potker começou pelo lado e o Nico Lopes de centroavante. Isso estava errado. Tanto que quando entra o Damião na área e o Nico vai para o lado do jogo, o Nico Lopes se constitui no primeiro tempo o melhor em campo, o melhor do Inter no primeiro tempo foi o Nico Lopes, ele acabou com o jogo. E aí as coisas estavam colocadas nos seus devidos lugares. Sim. Foi o que eu falei, uma questão de equilíbrio. Também, o time ficou melhor distribuído, mais equilibrado. Agora, a outra questão que tem que se colocar em cima do que disse o Cacalo. Não há nenhum equívoco em o D'Alessandro ter sido reserva do Internacional durante a temporada. São circunstâncias de momentos do Inter na competição. O Inter teve um momento da competição que o Luca era titular. O Luca até embora já foi. O Luca caiu de produção, entrou o Nico Lopes na distribuição. Por que o D'Alessandro se fez necessário neste momento? A queda de produção do Patrick é uma das explicações, que ajudava o Nico na distribuição. Hoje o Nico foi um jogador mais agudo e o Odair entendeu que era o momento do D'Alessandro aparecer no time para ser o cadenciador. D'Alessandro e Patrick jogaram hoje aproximados, revezando o posicionamento. O D'Alessandro às vezes pela esquerda e o Patrick centralizado, às vezes da outra forma. Isso funcionou muito bem e eu tenho certeza que vai ser assim contra o Santos também. O D'Alessandro não vai sair do time. O Potker vai ficar no banco contra o Santos. O Potker vai ser bancário contra o Santos. O time que terminou hoje é o time titular. Nesse momento é o time titular do Internacional. Nenhuma dúvida. Perfeito, nenhuma só dúvida. com a volta do Moledo lá atrás. Isso, que deve voltar inclusive segunda-feira. Agora, o teu oponente. Vou perguntar para o teu oponente sobre o outro jogo. A derrota do Grêmio. Esse jogo eu vi todo. A derrota do Grêmio
Até vou te dizer uma coisa sobre isso. Hoje era um exercício danado, porque eu acho que foi a primeira rodada em que a gente teve, durante todo o ano, os 2 jogos no mesmo horário da dupla Grenal. Então o sujeito que estava assistindo ficava um pouco num, ficava no rádio, e ficava um pouco num, ficava no outro, e eu ia lá e vinha cá para ver tudo o que acontecia. O Cacalo já provou que só viu um jogo hoje, que foi do Internacional. Muito. Agora tu foste talentoso, agora tu desce o Faz muito tempo que eu não vejo jogo do Internacional. É? Eu só vejo jogo de Libertadores. Muito bem. Então, analisa pra gente a derrota do Grêmio para o Palmeiras 2-0. A derrota do Grêmio foi rigorosamente justa. O Palmeiras foi muito melhor do que o Grêmio. O Grêmio não jogou bem. O time misto do Grêmio... Desculpa, o time misto do Grêmio foi absolutamente bravo em campo. Deu bico para tudo que é lado, correu, se matou, mas o time do Palmeiras foi melhor do que o Grêmio hoje. E hoje aconteceu mais uma vez aquilo que eu já disse 1 milhão de vezes, né? Quer dizer, fala aí. O Cacalo tá ruim da garganta, no pigarro aí. Te cuida aí, que daqui a pouco pega uma gripe aí. O time sem o Kahneman é outro time, meu filho. Se o Kahneman joga, o Grêmio não perde pro Palmeiras. O Kahneman está na seleção argentina. Se ele joga hoje, o Grêmio não tinha perdido pro Palmeiras. O rapaz que jogou de 4 zagueiro teve 2 infelicidades monstruosas. Primeiro, ele permitiu que o atacante... Rapaz, é o Bressan que ele fala. Primeiro, permitiu que o atacante se antecipasse. Na segunda, errou um arrebatido que era dar um bico para cima. Quer dizer, então assim, ó, o Grêmio jogou bravamente, perdeu para um time que foi melhor, o Palmeiras, e sem dúvida nenhuma foi melhor. Mas é que o Palmeiras, Cacalo, deixa eu dizer, ele não apenas foi o melhor no jogo, ele é melhor time. E ele é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu quero trabalhar com isso, com o Baldasso, porque é o grande favorito, a despeito do Internacional ainda ter chance. Mas a defesa do Grêmio tinha um titular. A defesa tinha um titular. Um só. A defesa. E ainda assim, vê bem, jogando 8 ou 9 partidas com a defesa reserva, é a melhor defesa do campeonato. É a melhor defesa do campeonato, com Bressan, com os que jogaram hoje. Um titular. Mas eu não tenho nenhuma queixa do jogo, absolutamente nada. O Palmeiras foi melhor, mereceu vencer, é favorito para ganhar o título e o Filipão vai ser campeão. E nós estamos na corrente de Filipão. Ele vai ser campeão do Brasileiro, é isso? Ou da Libertadores, tu quer dizer? Libertadores agora vai eu tô te deixar provocando. nós. Agora eu tô te provocando. Não, Libertadores vai deixar para nós. Tá bom. Ele vai ganhar o Brasileiro. É. Aliás, ele é o líder, né? Está 3 pontos na frente do segundo. Isso. Ele vai ganhar o Brasileiro. Tá seguindo o líder, é isso? Eu sigo o líder. Ah, muito bem. Eu ouvi aqui e aprendi. Segue o líder. Edu, já vai falar o Baldasso, mas aberto o microfone para ti aí, Edu. Desculpa aí a minha... Muita... Isso é o problema do Alessandro. A volta do Alessandro causa... Muita gente preocupada com a volta. Eu não posso falar também do Internacional, porque o Internacional jogou com meia esquerda reserva hoje. Botou um reserva no time hoje. O cara passou o ano inteiro fora. Vai me dizer que é titular. O que é, Edu? Muita gente preocupada com a saúde do Cacalo e perguntando se ele assistiu a volta do D'Alessandro ao time do Inter e se tem algum comentário a respeito disso. Eu tenho comentário a fazer. Não assisti porque eu vi o jogo do Grêmio. Mas eu concordo com o Fabiano. É um dos melhores jogadores do Internacional. E o rapaz, treinador do Internacional, é inexperiente, ainda bota o D'Alessandro na reserva. Eu acho isso um absurdo. Um jogador do porte do D'Alessandro, do nível do D'Alessandro, ser reserva do Patrick, do Potker, ou seja lá de quem for. Eu estou do lado do D'Alessandro. D'Alessandro no time. Que mais, Edu? Chega de botar o D'Alessandro na reserva. O Daniel Castro Freitas reclama das falhas do Bressan hoje, que o Bressan não é um zagueiro confiável. Eu também, Daniel, eu também. E tem muita gente preocupada. O Alan Zimmermann. Olha o sistema azul, Baldasso. Só o Cacalo fala e não te deixa falar. Não, mas não tem problema. Você está falando do Inter, né? Ele está me tirando a análise do jogo. Quer dizer que tem dois falando do Inter. O Cacalo fez uma análise do jogo do Inter. Ele me tirou o campo de ação aqui. Estou do lado do D'Alessandro. Não é justo que esse jogador, o melhor das Américas... Deixa eu dizer o seguinte. Fala, Baldasso. Deixa eu dizer o seguinte. Deu o resultado que eu queria em Palmeiras e Grêmio. Deu o resultado que eu queria. Por quê? O melhor resultado. Por quê? Porque o Grêmio fica, na tua opinião, praticamente sem chance de ser campeão pelo Campeonato Brasileiro. Não, é um pouco diferente disso, é parecido com isso. O Grêmio faleceu no Campeonato Brasileiro hoje. O Grêmio deu adeus ao Campeonato Brasileiro. Isso faz com que o resultado seja maravilhoso.
O Internacional continua a 3 pontos. É uma vitória. O Inter está a uma vitória do Palmeiras, tem 9 rodadas no campeonato. Eu queria que o Grêmio morresse no Brasileiro hoje. E o Grêmio faleceu no Brasileiro hoje. Só sobrou a Libertadores da América para o Grêmio, onde... Sobrou essa porcaria dessa Libertadores? Sobrou a Libertadores da América, onde a morte está anunciada para a sequência. Então, mais uma competição. O Grêmio já tinha morrido na Copa do Brasil, morreu hoje no Campeonato Brasileiro, e agora a Libertadores da América para a gente esperar o momento certo para que a morte aconteça também. Então, a vitória do Palmeiras hoje, para mim, é o resultado que eu queria aconteceu. Quem ouve o Fabiano falar, parece que o Internacional ganhou muito título esse ano. Não ganhou. Não ganhou nem esse ano, nem há 40 anos. Não ganhou. Vai comemorar 40 anos. Não ganhou muito título, mas a campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro ela é fantástica. Para um time pequeno é uma campanha fantástica. Não. Um time que está voltando do inferno. O Internacional ainda cheira o enxofre do inferno que colocaram no clube nos últimos anos. Um time que perde para Chapecoense, para o América Mineiro. O Internacional tem como principais adversários para o título brasileiro o Palmeiras, que tem 5 bons jogadores para cada posição. Aí não é só o Filipão, aí é mais fácil trabalhar. Pro Grêmio, que é o badalado time que o Sistema Azul trata como o melhor time brasileiro de todos os tempos, que está há 2, 3 anos jogando junto também. O Internacional foi formado durante o campeonato. O Odair tinha um time com um Luca, o Odair fez um time sem armador, o Odair foi testando, o Odair fez um laboratório durante todo o campeonato e o Inter está brigando pelo tetracampeonato brasileiro. O Odair Helman merece uma estátua no estádio Beira-Rio. Alô, presidente Marcelo Medeiros, renove o contrato de Odair Helman por 2 temporadas, não uma. 2, e o faça agora, não espera o começo do ano, porque no começo do ano vai vir o Grêmio em cima dele, vai vir o Flamengo, vai vir o São Paulo, porque o Renato vai picar a mula no final do ano. O primeiro técnico que o Grêmio vai tentar é o Odair Helman. Te protege, Marcelo Medeiros, renova agora com o Odair. Essa também foi com talento. Se o Grêmio tentar o Odair Helman, o Grêmio vai diminuir de tamanho, porque o Grêmio é campeão. O Renato tem só no Grêmio 4 ou 5 faixas. O Odair não tem nenhuma. Mas vem cá, será que alguém é burro no Grêmio para trocar um treinador que tem um monte de faixa? Bom, deixa eu dizer uma coisa. Baldasso, o Internacional está 3 pontos atrás do Palmeiras. Mas eu vou dizer, até já falei sobre isso hoje, durante o dia. O mais importante que está acontecendo neste momento para o Internacional é que o Internacional está praticamente garantindo vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Perfeito. Porque é muito difícil ser campeão brasileiro, ainda que tenha chances, Baldasso. E a chance maior, aliás, do Internacional ser campeão brasileiro, para mim está ligada diretamente ao interesse do Palmeiras na Libertadores da América. Para isso, o Palmeiras teria que se desgastar passando nesta fase contra o Boca, para depois ter mais 2 jogos onde estaria com as atenções voltadas, se bem que escala também time reserva e dá certo, com as atenções voltadas para a Libertadores. Porque hoje o grande favorito para o Campeonato Brasileiro chama-se Palmeiras, mas para o Inter o mais importante é isso, ele está com vaga praticamente garantida, vaga direta para a Libertadores. São 2 grandes verdades, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que tu me perguntou quando começou o Campeonato Brasileiro o que eu tinha de expectativa em relação à competição, e eu parti sempre na mesma linha, lá no início do campeonato, eu disse, nós temos que fazer um campeonato digno, nós estamos em reconstrução, e uma vaga à Libertadores da América seria um sonho. Eu disse isso quando começou o Campeonato Brasileiro. Tá aí, com 9 rodadas de antecipação, a vaga direta à Libertadores da América está garantida. Então, não tirem o mérito disso. Eu sei que o Inter criou outras expectativas depois e que alguns colorados se frustram a cada tropeço. Mas a campanha do Inter, diante das circunstâncias, ela é magnífica. Magnífica. E eu também concordo contigo. Eu respeito muito o Palmeiras, como sim, o principal candidato ao título, o grande favorito ao título, porque, em primeiro lugar, tem um vasto grupo muito qualificado, com 4 ou 5 bons jogadores para cada posição. Segundo, tem um treinador acostumado com momentos decisivos e sabe fazer o time crescer na hora certa. E terceiro, eu acredito muito, e a história mostra isso, eu acredito muito no time que entra em ascensão na reta final de uma competição. O Inter está claudicante, o Internacional tem instabilidade, está um eletrocardiograma nesse momento decisivo. O Palmeiras não, o Palmeiras entrou em ascensão na reta final, é o grande candidato. Mas tu quer dizer, sim, eu achei que tu estavas falando sobre o Internacional Não. e entrar em ascensão, Não. porque o Inter vem oscilando muito. Oscilando. O Internacional, para se firmar, precisa necessariamente ganhar do Santos na segunda-feira no Beira-Rio. Sem dúvida. Aí
pode se falar sobre a possibilidade de ganhar o título. Porque se oscilar de novo, como vem oscilando, bom, aí fica realmente ruim. Não esqueçamos que são só 3 pontos de diferença e que o Palmeiras está disputando uma segunda competição. Por isso é que eu disse que o Inter tem que torcer para que o Palmeiras chegue até a decisão, se desgastando o mais que puder, jogando 4 partidas da Libertadores da América. Mas por falar, Cacalo, em Libertadores da América, o Grêmio a partir de agora, primeiro, não tem como, na minha opinião, como conquistar mais o título de campeão brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo, o Grêmio tem que apostar tudo na Libertadores da América. Mas está fazendo isso. Exato, não, mas o que eu quero te dizer, quando eu digo... jogou 9 partidas com reserva. Quando eu digo apostar, Cacalo, é ganhar a competição, porque neste momento, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio entraria em vaga indireta da Libertadores do ano que vem, se não ganhar a Libertadores deste ano. Vaga indireta, disputando, imagina só, já a partir de janeiro, 2 fases da competição. Está falando preliminares. Está falando em Libertadores da América. Me lembro muito do Ameriquinha. Conhece a história do Ameriquinha do Rio de Janeiro, o América do Rio? Que é grande quanto grande, pequeno quanto os pequenos. Eu estou vendo esse filme de novo, Benfica. Há times que são grandes quanto os grandes e pequeno quanto os pequenos. Há time que ganha do São Paulo, ganha do Grêmio e perde para Chapecoense, para o América Mineiro, para não sei, paciência, qualquer outro pequeno que tu quiser. Do Inter, ele. Esse é o Ameriquinha. Temos o Ameriquinha em Porto Alegre agora. O que tu vai responder para ele? Eu fiz uma pergunta para o Cacalo e ele respondeu um baldaço. É inacreditável. Eu quero que responde para mim, Cacalo. Eu estou vendo esse filme, Benfica. Há time que é grande quanto os grandes e pequeno quanto os pequenos. O Internacional, eu acho que o Inter tem sim o estigma de se complicar contra times menores. Tem sim o estigma de se complicar contra times menores. E precisa resolver isso. Eu sei que é inadmissível o Internacional, por exemplo, não ter ganho um jogo do Sport Recife. Sim. Empatou em casa e perdeu fora. Perde para o América Mineiro. Tudo bem, ali foi roubado, como tem sido. Aliás, hoje foi de novo. O Internacional hoje foi prejudicado de novo. E o Grêmio contra o Palmeiras lá, eu vi um lance no Twitter que um zagueiro do Grêmio segura pelo pescoço um jogador do Palmeiras. Vou ter que discutir contigo a arbitragem do jogo de hoje contra o São Paulo. Porque realmente houve prejuízo para o Internacional no gol do Nico Lopes. Mas o segundo gol do Leandro Damião, o Cuesta, que tocou de cabeça para ele, estava em posição de impedimento. Claro não tive essa observação. Eu vi os gols no Sport TV, fica claro que estava impedido. Mostra que eu não estou preocupado em fazer média aqui. Hoje legitimou. Hoje o maior a audiência da Sport TV. Ninguém vê mais a Sport TV do que tu. Hoje legitimou o pênalti sobre o Marinho. Por quê? Igual. Tu sabe que o Cacalo ruim dessa garganta. O Cacalo tem uma sorte. Toda vez que o Cacalo liga a Sport TV, estão falando do Inter. Porque é lá, só na Sport TV, que o Cacalo se informa sobre o Internacional. O Cacalo sabe todos os detalhes do jogo do Inter hoje. Todos. Nada me diverte mais que o Internacional. Todos os detalhes do jogo do Inter. É muito divertido ver o Internacional. Eu já disse. Eu quero avisar o pessoal do Museu do Internacional. Nós precisamos levar o Cacalo no Estádio Beira-Rio para uma visitação. Essa obsessão do Cacalo pelo Internacional, a gente tem que dar um jeito. Vale para jantar com o D'Alessandro, mostrar os troféus do Estádio Beira-Rio. A gente tem que fazer isso. Eu já jantou com o D'Alessandro? Eu estou na campanha a favor do D'Alessandro. É mesmo? Chega de D'Alessandro na Nós reserva. temos nesse momento... D'Alessandro no time. Nós temos nesse momento, que garganta aí. Quando ele vai falar do D'Alessandro, a garganta se vai. Nós temos nesse momento cerca de 1.800 pessoas nos assistindo ao vivo, instantaneamente nesse momento. Nesse que é o principal programa, o programa de debates de maior audiência do Rio Grande do Sul. Edu e a nossa interatividade. O pessoal está preocupado com o Cacalo? Muitos recados aqui. Chegou um recado do Uber do Cacalo aqui que eu vou ler. Que também está preocupado com o Cacalo no ar. O Rafael Brito disse que não estava impedido, não. O volante do São Paulo dava condição. O Daniel dos Anjos diz a mesma coisa, que o número 8 do São Paulo dava condição. Que mais? O Premier mostrou que o Cuesta não estava impedido. Viu o Premier? Onde eu vi. Muito bem, eu vou querer ver de novo, porque o lance que eu vi hoje, na repetição, depois do jogo, o Cuesta estava em posição de impedimento. Houve 3 lances duvidosos hoje. Os 3 foram decididos favorável a quem?
Não. Assim, ó. A quem? Eu Como se o Nico Lopes eu fez já um di- gol e eu já disse, o eu árbitro. repito. E aí estava em posição. Não tô estava em aqui- posição de impedimento, porque o zagueiro foi quem deu o passe e o gol foi anulado. Eu estou aqui Aí não. admitindo incompetência histórica do Internacional de não estabelecer a força política que o Grêmio estabelece para acontecer o que acontece hoje. O Grêmio está colhendo frutos de um trabalho feito nos bastidores em toda a história que o Inter não fez. O Grêmio é beneficiado pela arbitragem em todos os jogos. O Grêmio é beneficiado pela arbitragem em todos os jogos e o Inter é prejudicado pela arbitragem em todos os jogos. E mesmo assim nós estamos brigando pelo título. Porque o Inter, para vencer, ele tem que fazer o que fez hoje. O Inter estava perdendo por 1-0, um gol legítimo no Nico Lopes foi anulado, e o Inter passou por cima disso e venceu o jogo. O Inter é prejudicado em todos os jogos pela arbitragem. Cacalo. 3 pênaltis no Grenal sonegados. 3 pênaltis. O Inter é prejudicado em arbitragem. Cacalo, Libertadores da América. Se o Grêmio. Vamos falar outro assunto agora. Se o Grêmio então. passar. O Fabiano Não, mas- vai tomar um Tá, cafezinho. então eu espero que tu não responda pro Fabiano. Responde para mim. Fabiano agora de Libertadores vai tomar um cafezinho lá fora. Não, Estou classificado para a Libertadores. Me espera que eu estou chegando. Se o Grêmio passar pelo River Plate, o que vai ser uma decisão extremamente complicada. Especialmente o primeiro jogo, o Grêmio tem vários jogadores machucados, já é por agora exemplo. semana que Terça da semana que vem. Se o Grêmio passar pelo River Plate, quem tu prefere pegar na decisão? O Não. Palmeiras do teu amigo Felipão ou então o Boca primeiro, O Juniors? Grêmio tem que passar pelo River Plate. Então analisa esse jogo, é muito difícil. de gigante, Benfica. É jogo de campeões de Libertadores. Responde para mim, por favor, Tô não é para respondendo pra pautar. ti, é jogo de campeões de Libertadores. Grêmio, River Plate, Boca Juniors e Palmeiras é outra casta. Vem o Ricardo. Quantas Libertadores tem o Palmeiras? Menos que o Grêmio. Tem uma, eu acho. Não, menos que o Grêmio. Se eu não me engano, o Palmeiras tem No uma Brasil, Libertadores. quem tem mais Libertadores é o Grêmio, tá? Então não pergunta isso que é não, ruim. mas não coloca o Palmeiras na mesma casta que Não River, pergunta, que Boca, não que pergunta Grêmio. isso, que a resposta é ruim. São 3 grandes e o Palmeiras, então. Não sei. É o líder, o Palmeiras. Não. Do campeonato. Mas o Brasileirão não vale para Tu tá Libertadores. atrás- Descansando, tá tu tá atrás desse descansando no Palmeiras, debate agora, viu? Está atrás desse Palmeiras. Ah, mas Eu acho muito difícil o jogo. Tu és isento, Edu? Não, mas é que colocar o Palmeiras no mesmo patamar, de Boca, Grêmio e River é um absurdo. deixa O Palmeiras é pequeno. Informação. Palmeiras é patamar de liderança de campeonato brasileiro. Informação. Atenção, tem informação aqui, qual é? Saiu a súmula do Braulio. Braulio é o árbitro do jogo do Inter do São Paulo hoje, em que ele cita que no intervalo do jogo ele foi abordado com palmas quando estava indo para o seu vestiário pelo Roberto Melo, o vice de futebol. do Ironia, Inter, portanto. em que o Roberto Melo dizia: parabéns, Braulio, 5º jogo do São Paulo no ano e tu estás tentando, não sei exatamente quais foram as palavras, mas que estaria prejudicando o Internacional. Eu quero sublinhar esse dado. O árbitro de hoje, o Braulio, sei lá das quantas, ele apitou 4 jogos do São Paulo, 4 jogos do São Paulo na temporada. O árbitro de Inter e São Paulo hoje já apitou 4 jogos do São Paulo da temporada. O São Paulo ganhou todos. Todos. E ele foi escalado de novo para o 5º jogo e o Inter passou por cima dele. Eu aconselho o São Paulo a contratar esse árbitro como um amuleto, porque eu nunca vi um time ter tanta sorte com o árbitro como o São Paulo com esse árbitro do jogo de hoje. Contrata, leva no ônibus junto, porque ele dá muita sorte. 4 jogos que o São Paulo precisava vencer, que ele foi escalado, o São Paulo venceu 4. E hoje o caminho era esse, se o Inter não tivesse passado por cima. E agora está na súmula, não conseguiu prejudicar durante o jogo, está tentando prejudicar na súmula, citando o Roberto Melo, que não falou nada mais do que a verdade, que foi bater palmas para ele, que estava tentando mais uma vitória do São Paulo. Roberto Melo, portanto, vai ser denunciado no STJD. Mas, Cacau, é complicado contra o River, né? É muito complicado, Benfica. É muito complicado, porque são times do mesmo nível, né? 4 equipes grandes disputando a final da Libertadores. E o Grêmio tem que fazer um esforço sobre-humano, eu diria, para voltar vivo de Buenos Aires. Se voltar vivo de Buenos Aires, de repente, podemos fazer uma zebra aqui na arena e classificar em cima do River, o que eu acho muito difícil. O River, veja bem, o River está 32 partidas invicto. Não é qualquer um isso. É um time muito forte. 32 partidas invicto. Né? Então o Grêmio tem que fazer o possível e o impossível
para tentar passar. Campeonato Brasileiro, neste momento, Palmeiras 59 pontos, o líder. O Inter 56 pontos, o Flamengo 55. Cresceu o Flamengo. Crescendo também. Cresceu o Flamengo. Verdade. Aí aparece o São Paulo com 52 e o Grêmio com 51. Repito, o Grêmio nesse momento, quinto colocado. Se dependesse apenas do Campeonato Brasileiro, estaria na pré-Libertadores do ano que vem. Mas está um ponto apenas atrás do quarto colocado, que é o São Paulo, e que ganha vaga direta. Toda a questão do Grêmio realmente jogada para a Libertadores deste ano, com esta decisão incrível, primeiro diante do time do River. E se passar, bom, aí tem Boca ou tem o time do Palmeiras. O que tu ias falar? Quantos anos consecutivamente o Grêmio vem jogando Libertadores? Acho que 3 ou 4. Esquecemos, né? Esquecemos disso. Eu passei quase uma década inteira jogando um ano mas do tu outro. não tinha barba, tu era cabeludo naquele momento. Foi agora, há pouco tempo. Mas não tem problema. O Grêmio, eu vi antes o amigo gravando material com o Silvio Benfica, dizendo que em Libertadores da América todos os times são fortes. Eu gostaria que tu lembrasse disso quando tu fala do Chivas, inclusive. Aliás, eu faço justiça ao Internacional. O Internacional é bicampeão da Libertadores. O Internacional é campeão do mundo FIFA. Isso. Eu não deixo de fazer justiça ao Internacional. Eu acho que realmente... Só que o tempo do Internacional passou. Faz 40 anos que não ganha nada. Eu acho importante que o amigo frise isso, porque realmente o Grêmio lembra o Renner. O Grêmio tem todos os méritos de ter ganho do Zamora, do Lanús, lá no bairro do Lanús, lá na Argentina, do Real Garcilaso, de times tradicionais em competições internacionais de futebol brasileiro, como o Botafogo, que o Grêmio passou o ano passado. Eu acho muito importante isso. Eu acho muito importante frisar isso. O Grêmio está, eu vou dizer aqui, o Grêmio está estreando na Libertadores da América deste ano, contra o River Plate. O Grêmio não joga Libertadores da América há 2 anos. Bom, já é uma vantagem. Há 2 anos o Grêmio não joga Libertadores. O ano passado não jogou. Passeou contra times sem expressão. Já é uma vantagem sobre o Internacional, que não joga há 10 anos. Está estreando contra o River Plate na Libertadores da América. Vamos ver como o rival vai se portar nessa estreia na Libertadores. Vamos liberar... A diferença de Grêmio Internacional, né? O Grêmio está estreando, o Grêmio tricampeão está estreando. Vamos liberar o Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, para o departamento médico. Então, o teu destaque, Cacalo, neste segue o jogo. Meu destaque é o seguinte. Qual é? Queremos o D'Alessandro no time. Chega de D'Alessandro na reserva. Isso é uma obsessão. Para, seu Odair. Você vai perder o emprego se botar o D'Alessandro na reserva de novo. Obsessão. Chega disso. Queremos o D'Alessandro. E lá se foi a voz. Fabiano Baldassi, o teu destaque? Eu queria dizer que a mobilização... Hoje foi público recorde do novo Beira-Rio, Benfica. Eu tinha muita preocupação depois da derrota pro Sport. Saindo, viu? Eu tinha muita... Público recorde é metade da Arena Oeste. Eu tinha muita preocupação depois da derrota pro Sport, da mobilização da torcida do Inter. E a torcida do Inter colocou hoje o maior público do novo Beira-Rio. Na segunda-feira da próxima semana, aliás, o Internacional é o time que mais joga em segunda-feira, em sexta-feira, em tudo. O que fazem com o Internacional na tabela é um negócio inacreditável. O que mais fazem é isso. Então, assim, mobilização total. Nós precisamos novamente de uma vitória. Vencer o Santos é a manutenção, independente do que aconteça com o Palmeiras. Vencer o Santos é a manutenção da condição do Inter de estar brigando pelo tetracampeonato. E vamos lá. Volta o Moledo, time completo, agora com o D'Alessandro titular, todo mundo no Beira-Rio. Tamo junto. Muito bem. Segue o jogo, fica por aqui. Tchau.